Beleza, galera, vamos para a segunda parte. Falamos de pertinência, né, no último vídeo. Pertence, não pertence, está contido, não está contido. Falamos de inclusão, falamos de igualdade de conjuntos, né, quando eles são iguais ou quando eles são diferentes. E agora a gente vai falar de conjunto das partes. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Conjunto das partes é, seja A um conjunto qualquer, o conjunto abaixo é chamado de conjunto das partes de A. P, parte de A. É tal que X, tal que X é um subconjunto de A. Vamos ver isso na prática, que na teoria eu acho que sempre fica muito confuso. Deixa eu só ajeitar aqui para não ficar com muita luz e não ficar ruim de vocês lerem. Eu acho que assim tá bom. Vamos ver um exemplo. Eu te dou um conjunto A, B e C, tá? O nome do conjunto é A. E aí os elementos são A, B, C. Os subconjuntos são, ou melhor, o conjunto das partes de A é aquele que reúne todos os subconjuntos de A, incluindo o vazio e o próprio conjunto primitivo A. Como assim? Você vai pegar todos os elementos, cada elemento é um conjunto, é um subconjunto do meu conjunto A, B, C ali. Então, ó, conjunto A, conjunto B, conjunto C. E vou relacionando todos eles. Conjunto A com B é um outro subconjunto. O A com C, outro subconjunto. B com C, outro subconjunto. Aí, dentro dele, eu tenho o conjunto primitivo, que é o conjunto inicial, que é o ABC. E ainda tenho o conjunto vazio. Esse aqui é o conjunto das partes de A. Posso perguntar para você quantos elementos possui o conjunto das partes de um conjunto aí qualquer? E como que eu faço isso? Tem uma formulazinha. Parte de A, ou parte do conjunto que você quer saber, é igual a 2 elevado a n. Esse n é o número de elementos do conjunto primitivo. Aqui no nosso exemplo, é o mesmo exemplo do 1, ó. Seja A, B, C, determine a quantidade de elementos do conjunto das partes de A. Repara aqui, vou aproximar bem, ó. Parte de A é igual a 2 elevado a 3. Desculpa o tremor, gente. 2 elevado a 3. Porque não era 2 elevado a n? N, né, a quantidade de elementos. São 3 elementos, então é 2 elevado a 3. Sendo assim, 8 elementos. Só para confirmar, vamos conferir lá, ó. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, 8 subconjuntos, ok? 8 partes. Operações entre conjuntos, união, interseção, diferença de conjuntos e complementar. Vamos falar primeiro de união. Para união, a gente usa esse U aqui, tá? União é quando você tem 2 ou mais elementos e eu peço para fazer a união deles quando eu quero que você junte, una todos os elementos de um e de outro. Olha aqui, eu pego o A, o B e junto todo mundo. Exemplo. Dados os conjuntos A, tal, e o B, blá, 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 determine o conjunto A união B. O que eu fiz? Peguei todos os conjuntos de A e acrescentei todos os conjuntos de B. Atenção, eu não ponho as repetições. Por exemplo, o elemento 3 está aqui no A e está no B também. Então, eu não vou colocar o 3 duas vezes, eu coloco uma vez só, certo? Então, eu coloquei aqui A e sempre coloque em ordem crescente, tá? Respeita a ordem direitinho. Então, ó, coloquei aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos os elementos de A. Aqui já estavam embutidos os elementos de B até o 9, ó. Depois eu acrescentei o 11 e o 15. Então, a união B é isso aqui. Tá certo? Falar de interseção. Interseção. Interseção nada mais é do que os elementos que estão tanto em um quanto em outro, ou seja, estão ao mesmo tempo em um e em outro. Aqui, exemplo 2, dados os conjuntos. É o mesmo conjunto, se eu não me engano.
A e o B, determine o conjunto interseção A e B, ou A interseção B. Como é que vai ser? Vamos reparar aqui. Quem tá em A e B ao mesmo tempo? Ó, o 3, o 5 e o 9. Então, meu conjunto interseção vai ser 3, 5 e 9. No diagrama de Venn, eu coloquei bem genérico, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai falar mais dele, fazendo enumerações e fazendo essas operações, utilizando ele nos problemas. Vai ser muito importante, tá bom? Agora, a gente vai falar de diferença entre conjuntos. Diferença menos, né? Tem o conjunto A e o conjunto B. Muito bem. Se eu quero o conjunto A menos o conjunto B, o que eu tenho que fazer? Pego o A e tiro a galera toda que tá no B. Vocês estão lembrados que o combinado é que aqui no meio é para quem tá tanto em um quanto em outro? Muito bem. Se eu tenho que tirar todos os elementos de B que estão em A, então quem tá na interseção vai rodar. Não entra na minha resposta, tá bom? Então, vamos ver como exemplo aqui, ó. Dados A e B, determine o conjunto A menos o B. Então, vou pegar o A e vou excluir os elementos de B. Quem são? 0, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 21 nem se fala, porque eles nem estavam mesmo. Então, quem vai ficar, gente? Todos os elementos de A, exceto o 0, o 3, o 5 e o 9. Certo? Complementar. A gente usa essa simbologia aqui, ó. Que nada mais é do que o B menos o A. É o de baixo menos o de cima, tá? Basicamente o que eu falei também. Só que nesse caso aqui, quando a gente exclui um conjunto inteiro. Lá, na diferença, a gente percebeu que, ó, eu tirei esses elementos, mais o 15 e o 21 eu não tirei porque nem tinha. Já aqui não, aqui eu tiro o conjunto todo, ó. Se eu for fazer o B menos o A, eu vou tirar o A todo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá todo mundo dentro do B. E só vai sobrar o quê? 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui. Então, o que você vai guardar? Complementar AB. É o B menos o A. O de baixo menos o de cima. Ok? Aqui, na ideia, seria o seguinte. Que meu conjunto universo, meu conjunto maior, seria o B. E o meu conjunto, meu subconjunto, na verdade, seria o A, ó. Dentro do meu universo. E todo mundo que tá fora é todo mundo de B menos quem tá em A. E aí eu coloquei uma síntesezinha que eu acho muito interessante, é bom vocês reproduzirem, tá? Dei aqui A e o B para vocês, mostrei o que é a união de B, o que é a interseção,